Bom dia, senhores. Eu sou o professor Aquino e irei difundir para vocês, para os educadores, alunos e nobres da qual irão participar desta aula e estão participando desta maravilhosa aula, referente ao meu plano de aula. O meu plano de aula, ele é muito simples e sucinto, porém muito eficaz da forma da qual eu irei trabalhar. O que acontece, senhores? O meu plano de aula é sobre a escravidão e resistência no Brasil. O tempo necessário que eu irei utilizar esse trabalho serão 3 aulas por semana em 45 minutos cada aula. A etapa de ensino está inserida para os alunos do 8º ano, o objetivo geral. Eu gostaria de proporcionar o meu objetivo geral neste plano de ensino para que a sociedade, os alunos, os docentes, aquela classe educativa que vai receber essas informações possam entender que existiu lá dentro do século XVI ao século XIX, uma grande revolução cultural da qual nós vivemos hoje, nós lembramos hoje e temos descendente, que foi a escravidão no Brasil. Eu gostaria de repassar para os leitores, para os alunos, a entender que a escravidão ela surgiu de uma forma assim bem brutal, da qual aquelas pessoas eram tiradas dos seus lugares, da sua pátria-mãe, das suas residências, dos seus lares, e eram trazidos como escravos, como os animais, percorrendo pelos mares, pelos oceanos, dentro de navios negreiros, da qual surgiu esse fato tão importante na nossa história do Brasil, que é a escravidão. Eu gostaria de repassar a meus alunos, aos professores e os demais, esse tipo de história, essas informações, para que os alunos possam entender, as pessoas possam entender que surgiu esse afronto tão cruel na sociedade do Brasil e do mundo, que se chama-se a escravidão. Continuando meu plano de aula, os meus conteúdos que irão utilizar são o Brasil, a escravidão, suas culturas, o cotidiano da vida dos escravos, tudo isso são índices. Insatisfação dos escravos com os seus senhores, processo de desintegração, importância comercial da escravidão no Brasil, nós iremos também relatar, forma de controle dos escravizadores, e também vamos falar sobre o abolicionismo e política migratória do Brasil imperial. A estratégia de ensino, procedimento didático. Inicialmente, eu irei relatar aulas expositivas com apoio de utilização de data shows, imagens, referentes às opressões, vou passar cartazes, textos, usar aplicativos que possam usar os procedimentos didáticos para que os alunos possam se inteirar, certo? Continuando, recursos naturais serão utilizados, que nós utilizamos no dia a dia, que são os data shows, pincel, quadro branco, livros de história, os temas solicitados, panfletos educativos, computadores, xerox, máquina, canetas, régua, hidrocor, estilete, papel A4, papel com pauta para as informações, apoio do sistema de informática, todos esses sistemas nós iremos utilizar. Qual o trabalho interdisciplinar e metodológico? Bem, o trabalho interdisciplinar e metodológico seria a forma, o diálogo, certo? Seria o diálogo. Nós iremos utilizar a fixação de informações em mural, para que possa ser difundido para outros alunos de outras etapas de estudo, como a matemática, como a física, como a biologia, como a geografia, e assim sucessivamente, para que eles possam entender que a história ela pode ser um complemento para outros tipos de história. Por exemplo, a matemática tem uma história, a ciência tem uma história. Então a nossa história referente à escravidão ela possa ser também um complemento, uma ponte de entendimento educacional para as outras disciplinas. As avaliações, eu farei 2 avaliações durante esse período. A primeira avaliação será uma prova escrita, depois de um grande resumo. E a segunda avaliação será, assim, as atividades impostas, ou seja, a participação dos alunos.
eles podem participar em grupo, isso aí vai ser uma metodologia que eu irei inserir. Podem participar em grupos e os alunos irão, depois da participação e fizerem realizar todo aquele trabalho, eles irão defender a sua tese dentro do conhecimento histórico. Os alunos irão fazer isso e daí eu conseguiria fazer uma somatória, um cálculo, ou seja, uma contabilidade de pontos, incluindo a avaliação escrita e a participação. Certo? Então, daí eu conseguirei obter resultado para ter uma somatória de pontos para avaliar os alunos. A referência bibliográfica está escrito aí, estão expostos aí no portfólio. Eu agradeço por essa oportunidade de estar com vocês. Até em breve, até mais.